Hoje continuaremos a ver a República do Café. Veremos os outros presidentes: Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz. Começaremos então, ou continuaremos, com Hermes da Fonseca. O governo do presidente Hermes da Fonseca foi marcado pela política das salvações. Foi uma política de intervenção federal em alguns estados, principalmente do Nordeste, com o objetivo de tirar algumas oligarquias do poder. Houve reações, como a sedição de Juazeiro, no Ceará, e o governo acabou recuando. No final, acabou se trocando uma oligarquia por outra nos estados. Enfim, tivemos também no governo de Hermes da Fonseca a revolta da Chibata, que foi uma revolta de marinheiros contra os maus tratos na marinha de guerra. Os marinheiros no final foram punidos, severamente punidos. Houve também uma outra revolta messiânica, agora no sul do Brasil, conhecida como a Revolta do Contestado, pois ela ocorreu numa área que era disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. A Revolta do Contestado, então, teve um líder religioso, José Maria, formou-se uma comunidade que no final foi destruída pelas autoridades também. Assim, então, o governo de Hermes da Fonseca. Depois tivemos Venceslau Braz, o governo de Venceslau Braz coincide com a Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil se destacou enviando uma equipe médica. Então o Brasil participa desse conflito, enviando uma equipe para atuar na Europa, uma equipe médica. E a Grande Guerra teve uma consequência para o Brasil econômica, pois as importações tiveram que ser substituídas, a maioria delas, e para isso houve a criação de indústrias no Brasil, para essas substituições. Então essa foi uma das consequências da Grande Guerra para o Brasil. Depois tivemos a eleição de Rodrigues Alves, novamente, mas Rodrigues Alves faleceu de gripe espanhola, e o vice, Delfim Moreira, assumiu até 1919, onde foram realizadas eleições, e agora tivemos Epitácio Pessoa como presidente. O governo do Epitácio Pessoa, então, foi marcado pela nomeação de alguns civis para ministérios militares, o Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha. O Epitácio Pessoa era um defensor do civilismo republicano. E também houve o aumento da agitação social dos operários. Então temos aí a classe operária crescendo e fazendo suas reivindicações e preocupando as autoridades. Tanto que foi editada a Lei de Repressão ao Anarquismo, nesse momento pelo presidente, Epitácio Pessoa. Epitácio também teve que lidar com a primeira revolta tenentista, conhecida como Levante do Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte, em que 17 tenentes, mais um civil, marcharam por Copacabana em direção ao Palácio do Catete, que era a sede do governo. E a maioria foi morta, ou presa. E aí tivemos então esse primeiro levante tenentista. O movimento tenentista será muito importante depois. O que foi o tenentismo? Foi um movimento liderado por jovens tenentes que defendia a moralidade eleitoral, defendia o controle de preços, leis de amparo ao trabalhador, a industrialização do Brasil. Enfim, era um movimento então que combatia a realidade política oligárquica da velha república. E os tenentistas depois vão participar da Revolução de 30. Então temos aí, finalizando-se o governo de Epitácio Pessoa, temos então um acontecimento conhecido como reação republicana. Então temos aí Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco lançam a candidatura de Nilo Peçanha para o próximo presidente. E Arthur Bernardes, o candidato de São Paulo e Minas Gerais. Então nós temos Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes nas eleições. Venceu o candidato da Aliança Café com Leite. Arthur Bernardes, então, assume em 1922. Só que Arthur Bernardes não era bem visto pelos militares. E houve boatos, inclusive, de que Arthur Bernardes extinguiria o exército quando assumisse a presidência,
boatos apenas, né? Mas o que aconteceu então? Antes da posse de Arthur Bernardes, o presidente Epitácio Pessoa mandou prender Hermes da Fonseca, o militar Hermes da Fonseca, e mandou fechar o clube republicano, temendo que houvesse reações contra a posse de Arthur Bernardes. Então essas ações do presidente Epitácio Pessoa é que geraram a primeira revolta tenentista do Forte de Copacabana. De modo que, controlada a revolta, né, Arthur Bernardes assumiria em estado de sítio. O presidente toma posse num momento de tensão. E Arthur Bernardes enfrentaria a segunda revolta tenentista em São Paulo. Então temos aí a segunda revolta. Os tenentistas foram combatidos, vão para o Mato Grosso do Sul, sofrem uma nova revolta e um novo combate, né, uma derrota. E se dirigem para o sul, onde se encontram, né, aí temos aí a Coluna Paulista, né, ficou conhecida assim. Os tenentistas então rumam para o sul, na chamada Coluna Paulista, que se encontra com a Coluna Gaúcha, que já havia lutado também no Rio Grande do Sul. E aí, da união da Coluna Paulista com a Coluna Gaúcha, nós temos a Coluna Prestes, a famosa Coluna Prestes, também conhecida como Coluna Invicta, que percorreu o interior do Brasil, cujo objetivo principal era conscientizar as pessoas, né, a lutarem contra a oligarquia, ou as oligarquias do Brasil, República. E depois a Coluna Prestes vai se exilar na Bolívia, se dispersa lá. Tá? Aqui então, findando-se o governo de Arthur Bernardes, em 1926, temos agora este que foi o último presidente da República Velha, da República do Café, Washington Luiz, que governou de 1926 a 1930. Washington Luiz, então, no final de seu mandato, vai indicar outro paulista. Ao invés de indicar um mineiro, deveria indicar um mineiro, né? Ele indica outro paulista, Júlio Prestes. Alguns historiadores dizem que deveria indicar um mineiro, mas não o fez porque achou que o candidato mineiro não estava preparado para lidar com a crise do Brasil nesse momento, né? Haja vista que o Brasil estava também passando pela crise de 1929, 1930, aquela crise que abalou o capitalismo mundial. E, segundo alguns, Washington Luiz pensava que o candidato mineiro não estaria preparado para isso, então indicou outro paulista, Júlio Prestes. Essa indicação então faz romper-se o pacto com Minas Gerais, aquele pacto que muitos chamam, né, de política do café com leite. Então rompe-se essa política, rompe-se esse acordo com os mineiros. E aí então nós temos de um lado Júlio Prestes, o candidato paulista, e do outro lado nós temos então a formação da Aliança Liberal, que é formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, as dissidências oligárquicas, que lança a candidatura de Getúlio Vargas. Aí então entra em cena Getúlio Vargas. O vice era João Pessoa, da Paraíba. Realizadas as eleições, a máquina política oligárquica funciona mais uma vez e Júlio Prestes de São Paulo vence as eleições. A Aliança Liberal se retira. E aí então nós temos nesse meio tempo o assassinato de João Pessoa, por questões políticas locais, questões passionais, enfim. E nós temos então esse fato como pretexto para levantes militares em quartéis do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Nordeste. E então esses levantes, né, levam à possibilidade de uma guerra civil. Eles chegam até São Paulo, né, os tenentistas saindo do Rio Grande do Sul chegam a São Paulo, onde se esperava um combate violento com a força pública paulista, uma guerra civil. Porém, antes que ocorresse esse combate, uma junta militar depôs o presidente Washington Luiz. E aí, então, em 31 de outubro de 1930, Getúlio Vargas chegou ao Rio de Janeiro. E em 13 de novembro foi empossado o chefe do governo provisório. Essa, então, foi a Revolução de 30, a Revolução de 1930, que marca o início da Era Vargas.